Boa noite, gente. Sou Maria Alves, host do Sabatina Recorrente. Hoje eu vou estar entrevistando aqui a Claudete, amiguíssima minha, maravilhosa. Vocês vão amar o nosso papo de hoje, gente. Tudo bem, Claudete? Boa noite, Mari. Boa noite a todos aí que estão assistindo a gente nesse momento. É um prazer estar aqui com você nessa live. Muito obrigada pelo Prazer todo convite. meu, com toda certeza, que hoje o assunto vai ser ótimo. Pena que vamos ter pouco tempo, mas tenho certeza que vai abrir o campo para muitas pessoas aqui, né? Então, Claudete, me fala um pouco sobre o seu trabalho, o que você faz, para me te apresentar aqui mais para as pessoas. Boa noite, estou vendo que já está entrando o pessoal aí, né? Que bom. Gente, é um prazer realmente estar aqui. Eu conheço a Mari já há algum tempo, Sim, né, sim. Mari? Eu sou psicoterapeuta. Eu atendo com terapias integrativas e complementares. Atendo como coach também, sou coach sistêmica e sou consteladora familiar. Eu atuo na área de terapias emocional, física, energética já há 7 anos. É uma área que eu gosto muito, sabe, Mário? Uhum. E cada vez mais. Não me canso, não tenho horário para trabalhar, não tenho horário para sair. É muito gratificante mesmo, essa entrega. E é recíproco, né? Toda vez que a gente cuida, a gente também é cuidado e eu gosto muito É disso. A verdade. constelação familiar é minha querida, né? Então é um prazer estar aqui falando sobre ela. Ah, com toda certeza. E eu falo porque eu sou prova viva disso. Como eu fiz a terapia com você de constelação familiar, para mim, assim, foi excelente. Abriu um outro campo na minha vida e vou te falar uma coisa, são altos e baixos. É um equilíbrio. A gente tem que ficar em constante, como se diz, né, orar e vigiar, né? Mas me abriu muito o campo da minha vida, muitas coisas que eu não entendia, eu comecei a entender, sabe? Certas crises, até mesmo de ansiedade que a gente tem. Então, a constelação familiar ela ajuda muito para você se observar mais, se ver em relação ao mundo, à sua família e tudo, né? E hoje eu queria muito falar a respeito disso, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão interessadas nisso. E eu queria que você introduzisse um pouquinho sobre constelação familiar, para explicar um pouquinho para as pessoas também. Ótimo. A constelação familiar, apesar de ser muito popular no mundo todo, é uma das psicoterapias, né, métodos de psicoterapêuticos mais utilizados no mundo hoje para questões emocionais, travas mentais. Mas ainda existe muito desconhecimento, muito desinformação a respeito da constelação familiar. Não tem como não começar a falar da constelação familiar se a gente não falar do fundador, do criador, né, desse método, que é o Bert Hellinger. Ele é alemão, né? Ele foi um alemão teólogo, formado em teologia e em filosofia, foi também psicoterapeuta. Ele fez aí uma gama de terapias, Gestalt. Então, ele foi se aprofundando nessa questão sistêmica. Ele estudou muito a questão do sistema de famílias e ele viajou o mundo todo estudando, analisando, com teses, e ele foi parar lá junto aos Zulus, né, na África, e lá ele viu. É muito lindo, eu gosto muito de falar isso, porque ele viu ali um ritual muito bonito que fechou realmente aqueles estudos dele. Então, a partir dali, durante o ritual que a tribo trabalhava ali as famílias, as questões das famílias, né? E ele casou muitas informações no mundo todo e formou a constelação familiar. E em 2000, acho que 2000 e 2019, ele deu assim, ele levou para o público a denominação de constelação familiar, se não me engano, é essa data mesmo. E ele foi para o mundo todo, fazendo palestras e falando sobre a
constelação familiar. Ele, no Brasil, ele falou muito sobre a questão do amor, né? Do equilíbrio do amor que machuca, o amor que cura. Ele deu uma palestra incrível onde os brasileiros, os terapeutas, a área médica, começou a tomar um conhecimento. E aí disseminou a constelação familiar aqui no Brasil. E cada vez mais, aqui no Brasil, ela é um dos países onde ela é mais aplicada. Sim, E tem muitos terapeutas viajando o mundo aí, trabalhando com a constelação familiar. sim. E, bom, para a gente entrar um pouco mais dentro do assunto, exemplificar algumas coisas, é, vamos falar um pouquinho sobre, só para dar uma brecha, porque muita gente, eu tenho certeza, assim, quem viu aqui vai depois te procurar para saber mais o seu Instagram, essas coisas. Eu queria falar hoje, É que não dá muito é tempo, né? verdade, porque uma hora, e uma hora é só um papinho, porque esse assunto é Boa. muito extenso. É, tem muito Sim, conteúdo. eu queria falar hoje na live sobre rejeição. Queria que você falasse um pouco sobre esse padrão dentro no meio familiar e as consequências disso, a vida da pessoa, como ela leva esse padrão de rejeição e as áreas onde são prejudicadas. Tá certo. A constelação familiar ela vai trabalhar dentro de emaranhamentos, né? O que são emaranhamentos? São dores sistêmicas ocultas que a pessoa não entende direito o porquê sente aquelas dores, né? Aquelas travas mentais, emocionais. Então, ela passa a ter aí os seus emaranhamentos familiares, vem as confusões, as intrigas, as separações, isolamentos. E as questões emocionais são várias, né? A gente sempre fala que tudo começa lá no papai e na mamãe, né? Então, a honra, né, que o Bert fala sobre honrar o pai, honrar a mãe, que é um ensinamento até bíblico, né? Fala exatamente dessa questão, onde tudo se começa é sempre lá, né, desde o útero e vai além, né? Desde a ancestralidade. Então, essas dores, muitas dores, vêm até desde a ancestralidade, traçando um caminho longo aí por toda a linhagem familiar e chegam em determinadas pessoas e travam. E essa questão da rejeição é uma delas. A rejeição, ela é um fator muito dolorido para a pessoa, quando a pessoa se sente excluída da família. Então, dentro ali, quando a gente monta o campo da constelação e a pessoa começa a olhar a sua história, ela pode entender muitas coisas, que depende de muitos fatores ali. Mas a rejeição, ela não começa exatamente ali, ela começa normalmente numa ancestralidade, é uma carga que vai trazendo, chegando até aquela determinada pessoa. Então, muitas vezes a dor que uma pessoa carrega de rejeição pela constelação familiar, muitas vezes não é dela. Ela toma para ela, porque no sistema a gente fala sobre a lei do pertencimento, e então a pessoa, para pertencer muitas vezes no sistema de forma inconsciente, para ela se sentir pertencida, ela toma aquela dor para ela. Então são questões muito complexas que só ali dentro do campo, a gente chama de campo Uhum. morfogenético, né? O Bert ele falava uma coisa muito linda num livro que ele escreveu, muito bonito, sobre a vida interior, a espiritualidade, todo o espírito universal que move nós no interior. E essa questão da dor mesmo, da exclusão, da rejeição, ela é muito dolorida mesmo, mas ela vem muitas vezes de muita ancestralidade. Quando a pessoa trabalha aquilo nela, ela entende que aquilo não é dela, não precisa mais carregar aquilo como forma de pertencimento, ela se cura e ela se liberta. Então ela se Uhum. destrava, né? Porque ela se sente mais leve. Você lembra, né, o Mari, quando termina as sessões que Uhum. eu pergunto qual é o sentimento, a pessoa fala, me sinto leve, me sinto Sim. livre.
porque é realmente esse sentimento. Ela tira aquela carga dela, que muitas vezes não era dela, e ela, como para pertencer, ela tomou para ela. Mas aí tem muitas questões que são trabalhadas, onde a gente vai destrinchar realmente os ganchos, Uhum. né? Da onde vem ali o emaranhamento. Mas Assim, normalmente vem lá de uma sim. sexualidade. E para correlacionar isso que você está falando, isso é tão verdade, porque assim, eu falo por mim, por experiência própria, né? Porque hoje eu queria trazer esse assunto de rejeição. Quando a gente descobre a nossa forma de relacionar com as pessoas, que quando você está com esse sentimento ainda na dor, quando você se, principalmente relacionamentos amorosos, você se relaciona, não é nem por amor, não é nem porque você gosta, é porque você precisa, porque aquela pessoa supre aquele abandono que você, de alguma forma, você sentiu em algum momento na sua vida. Então, assim, muita dependência emocional que a gente cria com as pessoas está relacionado a isso. E às vezes, eu hoje, olhando para esse assunto, eu vejo isso de uma forma muito grave, porque é tudo na sua vida está relacionado a isso. A forma qual você se comporta, a forma qual você se relaciona com dinheiro, finanças, tudo, relacionamentos, saúde, tudo está relacionado com isso. E a gente fica naquela balança. Tem dias que você tem dias que a sua criança interior está gritando, tá ali, outro dia você está mais tranquila, aí tem que fazer umas meditações, umas respirações e tal, para poder se controlar, mas a gente fica naquele equilíbrio. E quando a gente entende as nossas emoções nesse âmbito, é muito mais fácil você lidar com as coisas. Você começa a viver com mais racionalidade, entender as coisas com mais racionalidade, entendeu? Porque eu lembro que quando, né, na época que eu fazia terapia contigo, gente, você sabe quando a sua vida parecia uma mentira? Você viveu errado toda a sua vida. É essa sensação que eu tive na época. Até hoje também, porque depois disso, depois que você constela, não é só aquela época que foi assim, um boom na minha cabeça, não. Até hoje. Até hoje eu me deparo com situações, eu falei assim, gente, peraí. Não, peraí. Calma, relaxa. Eu tô entendendo esse sentimento. Eu sei o que você quer, calma. E tem horas que a gente descobre que essa ferida da gente está tão aberta que a gente nem imaginava. Tem momentos que ela dá um. Eu tô aqui, tá? Não esquece de mim, não. Entendeu? E é nesse ponto que você começa a observar a sua vida. Às vezes tem uma área de sua vida que não tá legal, aí você começa a observar esse sentimento, essa ferida dentro de você. É como se fosse matemática. Você começa a vir esse sentimento, já vem uma área da sua vida que já começa a complicar. Aí você vai ter que ir lá, voltar lá, trocar uma ideia, conversar com a sua criança, acalmar ela e ficar nesse equilíbrio, né? Até porque eu acredito que quando a gente nasce com isso, você tem que equilibrar, né? Pode ser que um dia, não sei, isso se cure totalmente, talvez essa vida ou em outra, não sei, mas nossa, esse assunto ele é tão extenso. Eu vou deixar você falar um pouco, porque senão se eu falar, eu falo a Mas live toda. é isso mesmo. É exatamente isso que você falou. Todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, as nossas dores, as nossas travas, elas estão ligadas a um sistema. Nós não nascemos sozinhos, nós nascemos sempre interligados. Bert Hellick fala muito disso. E eu, como terapeuta integrativa, porque eu estudo outros métodos também, estudo leitura corporal, PNL, eu costumo fazer uma ligação, porque você sabe, eu faço a constelação, depois eu vou para sessões terapêuticas breves, que dura aí poucas sessões, mas eu vou justamente para ajustar e trabalhar e trazer a pessoa para as consciências de como ela é, como ela se formou e como ela pode aí se reorganizar. Então, eu levo muita pessoa para a consciência de como ela é um mergulho dentro dela mesma, né? Ela acorda, como se ela acordasse. Muitas vezes, no sistema, as pessoas dormem e elas, como se elas vivessem uma história contada por outra pessoa, porque o sistema está interligado. Então, muitas vezes as pessoas começam a viver uma história que, na verdade, o personagem era de outro.
mas por fidelidade ao sistema, porque na lei do amor, né, a constelação ela fala da lei do amor, a lei do equilíbrio é a lei do amor. E a lei do amor ela é universal. Isso vale também para terapias holísticas que a gente estuda aí. Então, a lei do amor ela é a lei do equilíbrio. Quando está no amor, está no equilíbrio. Quando você sai desse equilíbrio, começa a vir os emaranhamentos, as dores, as questões. Muitas vezes inconscientes, né? E vem a partir lá dos pais, do comportamento dos pais, que eles vão trazendo toda uma bagagem que eles também receberam. Então, a gente chama de fidelidade sistêmica. Muitas vezes a gente leva a dor para a vida porque a gente é fiel a um sistema e a gente quer pertencer. Quando uma pessoa tem muita dor dentro de uma família e ela quer sair, ela quer ir embora, ela quer abandonar essa família, não serve de nada, porque esse sistema vai com ela. Então tem que se olhar e se curar. E a constelação familiar, ela realmente ela vai fazer isso. Ela vai olhar, fazer com que você compreenda um sistema e entender que todas as pessoas, muitas vezes a pessoa tem uma intriga com o pai, uma desavença com o irmão, e ela não entende aquilo. Muitas vezes aquele comportamento dela é uma dor que ela traz de um sistema já que não é dela. E inconscientemente ela toma essa dor para ela e leva, né? E isso a espiritualidade explica também, então tudo intercala, tudo está intercalado, né? Bert fala da grande alma. O que existe numa família é a grande alma e ela liga todos, todos devem pertencer. Ninguém pode ser excluído. Quando exclui, Sim. começam os emaranhamentos. E geralmente a gente vem também da palavra lá de Jesus, que ele falava que até a sétima geração. Por quê? Porque é essa Uhum. consciência do sistema. Ele lá atrás já tentou dar uma luzinha sobre isso. A consciência do sistema. Toda uma ancestralidade arrasta uma dor para as gerações futuras. Sim. Só que tem uma coisa muito legal na constelação familiar, que são as ovelhas negras. Que Bert fala das ovelhas negras. São aquelas pessoas que vêm diferente justamente para equilibrar o sistema. Então, no momento, chega uma pessoa diferente que ela vai falar, não, peraí, isso não pode ser Não, assim. E ela dá aquela luz e o sistema se não dá para equilibra. continuar. Muitas vezes ela Não dá consegue. para Não, continuar honrando certas coisas mais, né? E é legal isso, porque tem sim, limite. Você fez isso, você foi a ovelha negra que foi lá e buscou o equilíbrio. exatamente. E quando você fala do sentimento que você trouxe até agora e você vê muitas coisas resolvendo, Mari, isso é o que fica dentro do campo morfogenético, que a gente Uhum. chama. Isso é a fenomenologia da constelação familiar. Você faz ali as sessões, tudo aquilo é trabalhado em você, mas você leva para a sua vida. Então, às vezes, 1 ano, 2 anos, você vai ver pessoas na família começando a ter comportamentos diferentes. Por quê? Porque aquela alma da família que Bert Helling fala, a grande alma, ela está interligada. Você mexe em um, você mexe em todos. Exatamente. Isso que E é muito legal isso, porque assim, eu me lembro também essa questão que você falou. Lembra que eu falei com você, eu não me sentia bem em BH e tal, morei em São Paulo, depois fui para São José. E aquela coisa, buscando o quê? Para quê? Por quê? Né? E a gente vai descobrindo essas coisas, vai te dando um insight tão grande. Aí se você pensa, gente, mas eu vivi errado a minha vida toda. Sabe? Então, mesmo hoje, eu aqui na Espanha, ainda tem algumas coisas que me doem, sabe? Mas hoje eu já compreendo e entendo. Só que hoje eu entendo que eu fui para a minha vida, eu fui para a vida, entendeu? E possivelmente muitas pessoas na minha família também vão para a vida. Talvez estão não do jeito assim, talvez que eles mesmos gostariam, mas de alguma forma eles vão, né? E nossa, e esses dias eu estava me perguntando, o que que eu vim fazer aqui? Você acredita que eu me perguntei isso? O que que eu vim fazer aqui? Ah, morar em outro país é legal. Tá, beleza, mas não é, não é a nossa cultura, é totalmente diferente. Não estou reclamando que, assim, em questões financeiras, econômicas, muito bom. Mas
Tá, mas o que que eu vim fazer aqui? O que que eu estou buscando? Então, assim, essas coisas também me intrigam um pouco, sabe? Assim, ainda não me deu aquela coisa assim, ah, eu vou voltar para o Brasil, eu tô com saudade e tal, quero viver. Não. Mas eu me faço essa pergunta. Às vezes eu me pergunto, será que eu estou me emaranhando de novo ou estou indo para frente? Tem hora que a gente se põe em dúvidas, né? E isso é muito legal. O importante da gente abrir a mente, Mari, da constelação é que ela faz a gente racionalizar as nossas atitudes e as nossas vontades. Quando a gente está travado ali na dor, travada naquela questão emocional ou até nessa fidelidade sistêmica, isso é muito comum, principalmente para nós mulheres, né? Eu estou desenvolvendo uma mentoria que chama Evolução Feminina, que eu estou trabalhando todos os campos, vou energético, emocional, físico, orgânico, da mulher, porque ela precisa se conhecer, ela precisa dar um mergulho realmente nela, abrir, expandir a mente. Então, quando você fala, eu vim para cá, esse eu vim para cá, você já gerou uma força de Uhum, busca, que eu falo muito dentro das minhas terapias da energia de busca que a gente nasce com ela, a gente nasce com um propósito. Quando a gente é criança, a gente sonha, a gente quer ganhar o mundo, a gente imagina que a gente é tal personagem. E quando a gente vai crescendo, a gente vai começando a travar nos emaranhamentos, nas dores, nas travas, a gente para de uhum, sonhar, para de achar que a gente, sabe, pode ganhar o mundo, né? Isso vem muito da ancestralidade, né? As mulheres, aquele machismo antigo, a mulher, ela tinha que servir. E até hoje as mulheres, inconscientemente, elas acham que ela tem que servir o tempo uhum. todo. Nós não temos que servir ninguém, nós temos que Sim, colaborar com o nosso sistema e com os sistemas que vêm. Questão de trabalho, de empreendimento, né? As mulheres hoje estão empreendendo, estão sendo empresárias, donas de negócio. Então, elas vão com uma força, faz uma força, soa, transpira demais, porque para a mulher não é tão simples quanto uhum, para o homem. Isso é inconsciente, ela tem muitas questões ali, ela tem o filho, ela tem a família, ela tem agora, eu vou e vou me sentir culpada, vem a culpa. Porque essa culpa também está no inconsciente ali, que veio com a ancestralidade, porque a ancestralidade fala, não, a mulher tem que servir, a mulher tem que ser submissa, a mulher tem que estar falando uhum. amém para muita coisa. Inconscientemente, há muitas mulheres que hoje são empresárias, empreendedoras, elas ainda muitas vezes pegam nessa Sim, trava. Então, isso que você pensou foi muito legal. Eu vim para cá, aí eu penso, e agora, né? Não pense, vai liberando seu espírito. Lembra lá do espírito livre, do amor, da grande alma, né? A grande alma ela pode ganhar o mundo sim, e você pode ir onde você sentir que você tem vontade de ir, não deixar se podar esse pensamento. E agora, um dia eu vou voltar. Eu estou dizendo até por experiência própria, eu já voltei na minha vida. Hoje eu não voltaria uhum, mais. Hoje eu só iria, só ganharia o mundo, porque a vida ela traz muita coisa para gente quando a gente está aberta a sim, receber. Então a constelação familiar ela faz isso, ela destrava, ela amplia a mente para que a gente realmente enxergue que as coisas são possíveis assim para nós sim, mulheres. Esse movimento feminino do feminino interior, essa energia do feminino, ela muitas vezes fica lá calada dentro da gente e a gente precisa olhar para essa essência. E a constelação familiar é uma ferramenta incrível para a gente dar um mergulho em nossa essência, destravar e liberar essa grande mulher maravilhosa que nós sim, temos. Que nós somos, o que, que nós somos perante a natureza? Nós somos aquelas que cria, aquelas que dá a vida, aquela que acolhe, a mãe uhum, acolhe, né? Então, nós acolhemos e por isso nós temos o útero. A gente acolhe, mas a gente também olha para o sucesso, para a vida. Então, a mãe ela é muito responsável na vida de um filho por isso, porque a mãe é o sucesso. O pai pode mostrar o caminho, ele é o caminho, mas a mãe ela é o é, sucesso. Então, nós somos mães. De alguma forma, nós somos mães porque nós criamos, nós damos a vida para muitas coisas. E dar a vida para os nossos negócios, para os nossos empreendimentos, para os nossos sonhos, é papel nosso de mulher uhum, também. A gente dá essa vida, gerar essa sim. vida.
e eu queria puxar um ganchinho nisso, principalmente na parte de relacionamentos. Eu queria falar um ponto para você. Aqui eu não vou falar em geral, porque são pessoas e pessoas, mas a maioria dos homens aqui, porque assim, no Brasil é muito comum um cara te chamar para sair, ele vai pagar a conta, tá tudo bem. E pagar a conta não significa que ele tem obrigação, não é nesse sentido. É porque a sua presença é tão importante para ele ali, tá? Você é tão maravilhosa, tão bonita, tão tudo, que ele faz questão de ser gentil com você, é uma gentileza. Aqui é Mas eu vou diferente. dizer uma coisa para você: os homens têm que pagar a É, conta. Isso é papel do homem. O homem, ele é o que protege, e isso ajuda na energia dele masculina. Quando você tira isso do homem, você diz, eu sou independente, eu pago a minha conta, vamos dividir, você está tirando essa energia dele de uhum. proteção, Deixando ele vulnerável, inclusive. energético. Diminui, deixa ele mais vulnerável, mais diminuído. Peraí, eu não sou capaz de pagar uma conta para essa mulher? Ela é tão importante para mim que eu quero mostrar para ela o quanto eu posso pagar essa conta. E isso faz parte deles, da energia masculina. Então, mulheres, por favor, deixem os homens Sim. pagar as contas. Por Ouviram, né, meninas? Vocês que estão aí na live. Por favor, hein? Então, para continuar esse assunto. E aqui, principalmente na Espanha, eu vejo muito isso. Aqui é metade, metade. Você acredita? E é cultural, tá? Não é uma coisa assim, um ou outro faz, não. É cultural. É muito favor. difícil, foi muito difícil adaptar a isso. Mas, como para eles sou brasileira e tudo mais, já entende que a cultura é outra, então já sabe que o esquema é outro. Porque, sinceramente, eu acho extremamente ofensivo. Dando uma brechinha, eu vou contar um caso rapidinho aqui para vocês. Seguinte. Conta, a gente adora. Não, essa é de uma amiga, não sei nem se será que ela tá na live? Não, não tá, não. Depois eu vou mandar esse vídeo para ela. Uhum. Que acontece? Ela saiu com o cara insistiu para sair com ela, espanhol. Insistiu para sair com ela e tal. Aí ela falou assim: tá, beleza, vamos sair. Foram num restaurante mexicano, na hora de pagar a conta. Aí o garçom perguntou: como você vai pagar a conta? Aí ele falou assim: eu vou pagar no dinheiro. E ele perguntou assim para ela: e você? Mas peraí, você. Ela falou: mas você me chamou? Não, tudo bem, eu pago no cartão. Aí ele foi, o garçom chegou, ela pagou a conta, saiu da mesa e foi embora. Ele ficou ligando, perguntando por quê e tal. E, por que você não gostou? Não, não é isso, mas você pagar a conta seria uma gentileza. Então, se eu tô ali com você, então não foi legal para você. É o que a gente, tudo bem, pode ser algo cultural? Eu acho que não, acho que está muito mais relacionado ao modo de ser humano mesmo, como você tinha falado, você tira a proteção do cara. E os homens aqui são muito assim, eles são muito princesos aqui, entendeu? Então, assim, às vezes é muito difícil se relacionar aqui, mas eu já deixo muito claro. Eu falo, eu não estou pedindo para me sustentar, porque tudo aqui, hoje, não é só aqui, mas no Brasil também, tudo é dinheiro. E isso não está relacionado com dinheiro. Não está. Isso está relacionado ao quão importante é aquele momento de vocês estar juntos, entendeu? E Exatamente. assim, e quando ela me contou isso, eu caí na risada. Eu falava, eu não pagava, eu saía, porque eu sou afrontosa. Eu saía da mesa. Não, você vai pagar, você que me chamou. Eu nem queria, eu ainda falava, nem queria sair com você. Porque, tipo assim, você basicamente se sente aquela pessoa bem rejeitada ali. Poxa, peraí, será que eu não valho isso? Um jantar, pelo amor de Deus, ninguém tá pagando meu aluguel, Exatamente. meu carro, ninguém tá fazendo isso, não, é só um jantar, pelo amor de Deus, sabe? Aí ela ficou super sem graça, nunca mais saiu com ele. Mas é só para vocês aqui entenderem, porque o quanto isso é importante. É o cara te dar valor, entendeu? Pode seguir, tá? Pessoas precisam entender, Mari, as pessoas precisam entender que dinheiro é energia. Tudo no universo é energia. Nós somos energia, nossos átomos, né? A gente é composto de átomos, prótons, elétrons, nós Sim. somos energia. E dinheiro é o resultado final de uma energia movimentada. Uhum. Então, ele é a Sim, recompensa. Esse dinheiro, o fato de um cara chamar você para sair, ele está gerando uma sim, energia. A energia masculina dele diz: eu preciso cuidar de um
ambiente para receber essa mulher. Ele mostra o caminho, a mulher só Uhum, acolhe. A mulher é acolhedora, ela vai acolher esse homem a partir do momento que ele mostra essa energia de proteção e de amparo. Então, é energético. Embora muitas pessoas hoje, é legal é, dividir a não é conta, não. tá? É legal você dividir a conta com seu namorado, com seu marido, numa Sim. emergência, né? Mas com o cara que chamou você para sair, você acabou de aceitar um Uhum, convite, e com certeza dá aí uma forma de emaranhamento. A mulher se sente, sim, uhum, invalidada e o homem diminui a energia dele diante dessa mulher. Ele enfraquece diante dessa mulher. O que aconteceu com esse rapaz? Ele enfraqueceu diante dela, porque ela queria o amparo. Nós temos as duas energias, a masculina e a feminina. Então a gente precisa lembrar disso. Isso é a energia universal de criação. O universo, para ele ser construído, tudo no universo, ele precisa dessas duas uhum, energias, feminino e masculino. Nós temos essas duas energias em nós, feminino e masculino. Nós vamos muitas vezes usar o masculino para que a gente se impulsione para a vida. Olha a força que a gente faz. Então a gente exerce a energia do masculino, mas a criatividade, a gentileza, a delicadeza, a intuição, isso é do sim. feminino. Então as duas energias são muito importantes. Se você não faz para você ganhar o dinheiro, você vai exercer energia masculina, entendeu? Então, o dinheiro, ele se movimenta com a energia Sim. masculina. Então, se a gente for aprofundar nesse É, assunto, a gente vai longe, porque é muito grande mesmo o sentido disso. Tem que só ter, assim, uma noção de que o dinheiro, ele é a energia final, ele é o resultado final de todo um trabalho ali energético, sim. tá? É a materialização de todo o movimento energético feito. Agora vamos falar um pouquinho, ó, falamos um pouco de dinheiro, os principais assuntos, né, que movem as pessoas, dinheiro, relacionamento, saúde. É, Vai ticando aí que a gente vai falar para conseguir dar o tempo. sim. E, Eu tô aqui tentando me segurar, porque se deixar, você conhece não, minhas lives, elas vão nós vamos longe, fazer uma né? outra live no YouTube, que aí o tempo lá é livre, nós vamos ter mais tempo para poder falar. Então, Tá nós vamos ótimo. fazer. E agora falando de relacionamentos, é porque, assim, hoje eu vejo que está tendo uma deturpação muito grande das coisas. Você sabe essa situação de tudo levar na brincadeirinha e tudo mais? Eu acho que isso está pegando tão sério em relação às pessoas, porque agora a gente tem uma nova situação de relacionamento que é o ficante prêmio, né? Ah, Eu fico com várias hum, pessoas, mas tem um que eu amo, que eu gosto, entendeu? sim. Exatamente. Privilegiado, Vamos né? falar um pouquinho disso, Entendi. que pode intervir aí nas nossas vidas. Aham. Então, nunca é bom. Então, nós vamos, assim, quando a gente fala de relacionamento, relacionar é atar laços, Uhum, né? Então, a gente tem que ter uma consciência de que sair se relacionando, você tá atando laços. E lembrando, nós somos seres energéticos. Quando você entra, você se conecta com uma outra pessoa, você está se conectando com outro uhum, sistema. Não é só aquela pessoa que vem com ela, vem todo um sistema com ela. Aí você entra, a gente entra no assunto da sexualidade. A sexualidade é energia de criação, de vida, de conexão. sim. Então, muitas vezes você pode, aquele muitas vezes que é o privilegiado, pode ser aquele o emaranhado. É, Então, tem que se observar. Por que que é dele que eu gosto? Porque a energia da sexualidade, quando a gente vai para a vida, a gente vai trabalhar, a gente vai buscar, a gente vai criar ou a gente vai transar, a gente está usando a energia sim. Kundalini. A energia Kundalini, ela é profunda e ela é para conexão e para o equilíbrio todo do corpo, da alma e do espírito. Então, quando a gente se conecta com as pessoas,
Isso aí vale muito para as pessoas que gostam de pegar aqui e ali. A gente se conecta com uma energia dessa pessoa. E com essa energia vem todo um sistema. Uhum, Para você se desvencilhar disso e se conectar com o outro, você daí já é outro sistema. Tem muitas pessoas, hoje é muito comum, Mari, eu já fiz terapia com mulheres e com homens que estão, assim, numa situação muito complicada, porque se acostumaram a fazer o tal do sexo uhum, virtual. Não conseguem mais se uhum, relacionar pessoalmente. Então, esses emaranhamentos, eles são seríssimos. A energia da sexualidade, a gente tem que compreender que ela é fortíssima. Ela é para muitas coisas na nossa vida. Quando a gente começa a relacionar aqui e ali, a nossa vida começa também a travar aqui e ali, porque você usa a energia da sexualidade para trabalhar, para estudar, para criar. Então, a mesma energia Kundalini que você faz para tudo isso, você faz ali na hora do ato uhum. sexual. Não é outra energia, é a mesma energia. Então, a gente tem que começar a parar para pensar e começar para filtrar, né? Observar o comportamento, se realmente eu estou me conectando, esse daí que é o prêmio, se realmente eu estou me conectando, porque realmente a gente tem uma afinidade, realmente eu me sinto bem com ele, ou é uma compulsão que Uma dá ali com ele? dependência Uma emocional também, né? compulsão sexual, exatamente. Eu peguei alguns clientes, alguns pacientes para fazer terapia exatamente por isso. E para eles chegou no momento que eles não conseguiam se relacionar Nossa, pessoalmente, porque o sexo virtual já estava tão compulsivo que eles não conseguiam. Chegava no momento de encontrar com a pessoa, eles já não queriam. E eles sentiam uma solidão profunda quando aquilo acaba. nossa. Porque aquilo ali dura alguns segundos, mas o que eles trabalham de Kundalini ali, de energia da sexualidade, é intenso e dura alguns minutos. E aquela pessoa, ela Eu nunca mais acho, vai ver. Mas mesmo distante, existe uma sim. conexão E eu energética. acredito também, Cláudio, que quando também. Você sabe quando uma criança passa numa situação de família que tem muita briga e tudo mais, ela começa a se dissociar? Eu acho que é o mesmo que acontece isso também. Aí você não conecta 100% com a pessoa. Às vezes você até gosta, sente alguma coisa, mas você está tão desassociado, tão dividido, porque você teve que sair de você para poder lidar com aquela situação, com aquela energia, com aquele excesso de energia em cima de você. Aquele excesso de energia, uma energia emaranhada. Então, é começar a avaliar quantidade de parceiros, quantidade de conexão, porque hoje com as redes sociais está muito fácil, fica muito fácil, né? Então, a gente tem que começar a avaliar essas questões energéticas que são profundas e começa tudo, começa no energético, né? Eu falei aqui que a mulher tem que entender todos os corpos dela, nós temos muitos corpos extrafísicos, mas os principais que a gente trabalha é o físico, emocional, mental, energético e Sim, espiritual. Então, são as bases, né? E o energético, tudo começa no energético. As dores, as doenças, todas, qualquer doença, câncer, qualquer doença, começa no energético. Dando uma ênfase para câncer, que também a gente olha como uma questão sim, sistêmica, tá? Muitos cânceres, eles vêm de ancestralidade. Por quê? Porque já é aquela energia gerada há gerações, que está ali no campo morfogenético, e a pessoa, para pertencer para o sistema, no sistema, isso acontece muito com mulher, ela também adere, muitas vezes, o câncer do seio, que é mais sim, comum, né? Na questão do câncer sistêmico. Então, tudo é energia. A gente precisa entender que nós somos seres tridimensionais e vibracionais. O nosso campo, ele tem uma extensão mais ou menos numa circunferência de 8 metros de circunferência. Então, a gente está automaticamente já se conectando com tudo em nossa sim. volta. Então, temos que começar a pensar em nós como os corpos tridimensionais. E isso é física, tá, gente? Isso não é nenhum conto de fada, isso é física. A física explica isso muito bem. Einstein explicava muito isso. E Einstein, ele trabalhava tanto isso tão profundamente que quando ele precisava descansar, ele ia se trancar no quarto, ouvir música clássica para ele poder limpar todo o campo dele, porque
ele trabalhava com física, então aquele mental dele era intenso. Então, ele falava muito sobre esse campo tridimensional, esse campo do pensamento, né, que ele tentou calcular o pensamento, ele falou que era praticamente impossível fazer um cálculo do pensamento, porque nós nos conectamos com pessoas de muitos lugares só pelo pensamento. Então, tudo isso é física. Então, nós temos que começar a pensar muito sério. Questão de constelação, por isso que eu falo para você, Mari, constelação ela leva a gente para Sim, muitos campos, é muito é, assunto. Então, quando a gente fala de constelação, dessas almas que se ligam e desse campo morfogenético, a gente está falando exatamente disso, de toda essa uhum. conexão. Eu vou deixar o pessoal fazer E a perguntas. energia da sexualidade é intensa. Sim, eu vou deixar o pessoal fazer perguntas. A gente manda perguntas aqui para a gente bater um Tá papo aqui, joia. porque infelizmente nós vamos ter só uma horinha hoje, mas depois nós vamos ter mais horas. Vai contando o tempo Não, eu aí, tô porque controlando aqui. Nós temos mais 15 minutos, 10 minutos, vamos colocar assim, mais ou menos. tá ótimo. Acho que dá para responder É aí, porque pessoal. alguém tá aí, tinha perguntado uma pergunta muito específica. A Vitória comentou, eu pensava que era o contrário. Ah, tá. Ela estava falando na hora que a gente está falando de relacionamento. Deixa eu ver aqui. Vou mandar uma mensagem aqui. Muito se fala sobre o perdão, mas como conseguir? Como conseguir perdoar, Claudete? Ótima pergunta. É Vitória. da Vitória. Vitória, obrigada pela pergunta. Então, o perdão, ele vem com a tomada de consciência. É o que eu falei lá atrás. Quando a gente olha para o nosso sistema, nós sabemos que todo o nosso sistema tem uma história. Todos nós, a gente vem com uma história. E assim como nós trazemos em nós emaranhamentos, dores, travas de uma ancestralidade, aqueles que se conectam com a gente também têm a sua bagagem, o seu universo interior. E muitos comportamentos nosso e do outro vêm através dessa história que a gente traz para a gente toma para a gente como pertencimento, para pertencer para o sistema, de forma inconsciente. Muitas vezes uma pessoa que é alcoólatra, ela já teve lá no passado alguém que era alcoólatra, uma pessoa que é agressiva, uma pessoa por exemplo, ela é ranzinza, reclama de tudo, xinga, é mal educada, é ofensiva. Ela traz nisso uma bagagem. Quando a gente entende, né, que nós funcionamos assim e nós, porque a gente trouxe essa bagagem também de forma inconsciente, e a gente, quando a gente é criança, a gente vai jogando tudo para dentro, porque a criança precisa ir para a vida, né? Ela precisa sobreviver. Mas quando chega na fase adulta que a gente começa a racionalizar, isso tudo começa a vir à tona. E só que os comportamentos que a gente tem, eles são automáticos. A gente chama de criança interior, a nossa criança interior. Por quê? Porque tudo que a gente, todo o nosso comportamento hoje é tudo que a gente absorveu lá atrás. A gente traz no inconsciente. Para poder sobreviver, a criança, ela assiste os pais brigando, ela assiste os pais batendo, ela assiste os pais falando palavrão, ela assiste os pais ofendendo, ela guarda aquilo. Mesmo que o pai fale, você não pode falar palavrão, aquilo ali não vale de nada para a criança. O pai pode deixar de castigo, pode bater, aquilo não vai valer de nada, porque a mente consciente dela já guardou o que ela deve Aí fazer ela para ela sobreviver. Então, lá na frente, ela vai ser uma é, pessoa agressiva, lá na frente, ela vai ser uma pessoa ofensiva, ou ela vai ser uma pessoa que se vitimiza. Por quê? Porque quem vai falar é a criança interior. A gente trabalha muito profundamente dentro da constelação a criança interior, porque ela é nosso histórico. Ela é incrível. Quando se trabalha ela, tudo fica muito mais claro na mente ali do constelado. Então a gente tem que prestar atenção. E quando faz a constelação e se trabalha isso, eu entendi a pergunta dela, porque as pessoas batem muito nessa é, tecla, Mário. Por que a constelação fala que a gente tem que perdoar, tem que perdoar? A constelação ela não impõe nada, ela mostra o seu sistema. E quando você entende que o outro também vem de um sistema dolorido de questões, você passa a olhar para ele de forma igual. é.
Então, se você não perdoa o outro, você não se perdoa. É como se, como eu posso explicar? O perdão não é que não é ficar de bem, é porque as pessoas trazem muito ao pé da letra e não é assim. O Não, perdão é, é o perdão compreender. eu vejo assim, o perdão é, passou algo comigo, aconteceu algo comigo, me doeu, doeu, ok. Eu não posso culpar, porque provavelmente a pessoa que fez algo comigo deve ter sofrido mais ou pior. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que perdoar aquela situação porque eu preciso ir para frente. Porque se eu ficar olhando para aquela situação, é como se fosse uma pedra que eu coloco no meio do meu caminho e estou só ali observando essa pedra. Eu perdoar é como se eu tirasse essa pedra e seguisse o meu caminho. Não tem a ver com a pessoa, não tem a ver com a pessoa em si, tem a ver com você mesmo. Então, É, o fato da gente ter raiva, eu não gosto muito dessa palavra, mas vamos falar ela aqui porque ela é muito usada, que é o ódio, né? Eu não, nossa, quando eu falo essa palavra, eu já tento me limpar, porque esses são sentimentos que vão travar dentro da gente. Então, não no outro. O outro vai continuar sendo o que ele é, independente do que a gente ache dele, independente do nosso julgamento, né? Lembra lá do ensinamento de Jesus: não julgueis para que não sejam julgados, porque a gente acaba indo também para a linha do sim. julgamento. Então, nessa, a gente se trava, a dor fica na gente. Tem uma experiência que eu gosto muito, eu sou integrativa, gente, então eu coloco muitas coisas para poder esclarecer o assunto. Tem um cientista que ele colocou ali 3 pacotinhos de arroz, 3 copinhos com arroz. Ele pronunciou palavras, isso é científico, vocês podem procurar na internet, tá? Palavras de inveja, colocou ali. O outro ele colocou palavra de raiva, de rancor, e o outro ele colocou palavra de amor. Deu-se ali um tempo, alguns dias, ele foi lá de novo. Então, aquele de raiva, rancor, estava muito escuro, o outro de mágoa, de ressentimento, estava ali numa outra cor, e de amor, de carinho, de compreensão, estava branquinho o arroz. Isso é física. Então, a palavra, os sentimentos, têm muito poder, são energias que a gente trabalha na gente e no outro. Quando a gente pronuncia, lembra lá, eu volto muito em frase de Jesus, porque ele deu ali, ele era o mestre, ele deu todo o ensinamento, não conseguiu pegar quem não quis, Uhum. né? Até hoje as pessoas usam para É, outras coisas. Mas a questão é a seguinte: se a gente fala, pronuncia, ou toma para a gente essas dores, e fica remoendo esses sentimentos, somos nós que vamos sujar o nosso organismo. uhum. Aí vem as doenças, vem o câncer de estômago, câncer de intestino, vem o câncer de garganta, Sim. tá? Porque isso tudo vai sujando o próprio organismo. Então, quando a gente perdoa aquela situação, não a outra pessoa, não a outra pessoa, a gente não tem que perdoar ninguém, a gente tem que perdoar aquela situação e deixá-la passar. Trabalhar na gente, começar a exercitar um pensamento que vai levar a gente para frente. Não ficar travado ali, porque aquilo ali vai travar. É a mesma coisa de um rio. Você está correndo no rio, a água corre no rio. Chega na curva, tá cheio de pedra, de coisas ali, vai ficar parando, aquela água vai ficar sujando, travada. O rio tem que fluir. Nós somos como o rio, né? E isso é uma sabedoria milenar chinesa. Então a gente tem que fluir. Nós somos água, né? O nosso corpo, nossa mente, nosso cérebro é 90% de água, o corpo 70%. Então, essa água que a gente toma, o alimento, tudo isso tem que fluir na gente, né? Que é a energia do Ki, a energia que faz dar a vida. Quando a gente começa a travar esses sentimentos, isso trava totalmente a nossa vida, trava o nosso organismo, trava tudo. Então, o perdoar que a constelação familiar mostra ali é você entender que o outro também veio de um sistema. E aquele comportamento que ele tem hoje, ele traz de muitas bagagens. E ali ele soube só lidar daquela forma. Isso acontece muito com pais, sabe, Uhum. Mari? Com mães, as pessoas que não se dão bem com pais, com mães. E quando elas entendem essa situação, elas conseguem liberar o pai. Aí tem as falas sistêmicas que a gente pede para falar, para a pessoa aprender a se libertar. E quando elas conseguem fazer esse perdão, né?
consegue ficar mais leve e deixa isso para trás e vai buscar na vida realmente o que importa para ela. A criança interior, né, passa a andar lado a lado com ela, buscando as criatividade. No trabalho, isso é muito Uhum. importante. Trabalhar essa questão, muitas vezes, tudo que você trabalha dentro do seu sistema familiar chega no trabalho e isso também vai impactar. Por isso que a constelação familiar nas empresas, nos negócios, é muito É. importante. Também para essa questão, porque são pessoas lidando com Até pessoas. mesmo para atingir um mesmo objetivo, né? Isso é importante. Exatamente. É como eu falei, olhar o outro como igual. Aí caminha Sim. junto. Então, Cláudio, Para trabalho em equipe, liderança é sim, ótimo. sim. Peço desculpas porque esse assunto é extenso, senão a nossa live vai cair. Aí é pior ainda que a gente vai ficar mais ansiosa, querendo saber mais. Eu vou encerrar a live, tá? É, se você quiser, a gente pode programar outro, depois a gente conversa, não tem problema, tá? Fica à Vou, vontade. Fica aí no seu tempo, nas suas agendas tá aí, a gente vai certo. conversando. Vou postar É muito essa assunto live. Ah, mesmo. não, nós vamos fazer, com certeza. Eu vou postar essa live no YouTube e já mando já o link para vocês, tá? Gente, quero agradecer a todos vocês que participaram da nossa live hoje. Vamos ter outras. Espero que hoje pode ter aberto um pouco a mente de vocês. Vou deixar o Instagram da Claudete aqui também, tá bom? Se vocês quiserem falar com ela, se consultar com ela, vocês vão amar, tá? Ó, um beijo para vocês. Boa noite, tudo de bom, tá? Agradeço a todos aí. Obrigada, Mari, pelo convite. Boa noite para vocês. Boa noite. Tudo de bom aí. Obrigada a Obrigada. você, Cláudia. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.